desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Canta comigo. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Muito boa noite. É um prazer muito grande começar mais um programa de Direção Espiritual, tendo a oportunidade de estar com você, estabelecer esse momento de comunhão. A gente sabe que uma das dimensões do nosso batismo, que nós recebemos, na teologia nós chamamos isso de munus, nós participamos da vida de Cristo. Então nós recebemos dele o munus profético. Nós somos profetas, sacerdotes, reis e profetas. Nós assumimos as graças de Cristo na nossa vida. É sempre muito bom a gente lembrar isso. Ser batizado significa isso. A gente receber as graças sobrenaturais que o Cristo pode nos oferecer. A gente recebe dele a filiação. Deus nos faz seus filhos na filiação do Filho. Não é interessante isso? Nós somos mergulhados na vida do Filho por causa do mistério da encarnação. Ao entrar na história, o Verbo assume a nossa condição. E depois de morrer e ressuscitar, este Verbo que agora está na glória, e que é o Cristo manifestado em Jesus, ele nos leva com ele, ele nos concede a graça de estarmos intimamente ligados a ele. É por isso que nós somos cristãos. E é por isso que não podemos falar de cristianismo sem o batismo. É um momento ritual, sacramental, em que nós reconhecemos publicamente que a partir daquele momento nós estamos mergulhados na vida do Filho. Olha que interessante isso. Ao sermos mergulhados na vida do Filho, nós assumimos as características que são dele. E uma delas é a dimensão profética. Jesus era um profeta. Eu assumo então na minha vida a dimensão profética do meu cristianismo. Não existe cristianismo sem a dimensão profética. Não podemos dizer que somos cristãos se não somos profetas. É possível que você passe muito tempo da sua vida sem saber disso. Eu achava que profeta era só os pregadores. Eu achava que o profeta era só o padre, o papa, o bispo da minha diocese. Não. Eu achava que o profeta era só o pregador. A dimensão profética está em todos nós que somos batizados. Não é interessante a gente refletir isso? Porque aí você toma uma responsabilidade a mais. Como é que você pode ser profeta na sua vida se você não tem um púlpito onde você possa pregar? Como é que você pode ser profeta se você não é convidado para fazer uma pregação? Ou mesmo porque às vezes você nem tem o dom para isso. Você não tem o dom de falar em público, de anunciar o evangelho com a palavra de Deus na mão, mas você não está privado de viver a dimensão profética do seu batismo. Sabe como? Denunciando toda e qualquer estrutura que esteja contrária à vida cristã dentro da sua casa, por exemplo. Não é denunciar no sentido de chamar a polícia, né? De chamar a vizinhança e dizer, olha o que está acontecendo aqui em casa. Não, uma denúncia íntima. Sabe, minha gente, eu sempre digo isso. Se nós não assumirmos a dimensão íntima da nossa vida cristã, os bastidores onde o cristianismo realmente acontece, a nossa salvação nunca será possível. Não basta a gente fazer para fora, tem que fazer para dentro também. A evangelização. Eu sou um homem que trabalha com a evangelização o tempo todo. Mas você já imaginou se eu me privasse de viver a dimensão íntima da minha salvação?
Se eu fosse só um pregador que falasse para fora o tempo todo? Não. Quando termina o meu ofício de pregador público, eu tenho que entrar na minha casa, tomando posse da dimensão mais íntima do meu batismo, da minha vida cristã. É um momento em que eu me denuncio profeticamente, em que eu olho para mim mesmo. Aí você pode chamar isso do que você quiser, se é um exame de consciência, se é um momento de silêncio, se é um momento de oração. É um momento em que você se denuncia a si mesmo. É quando você é capaz de reconhecer de maneira profética aquilo que dentro do seu coração ainda não é parecido com Jesus. Isso é salvífico. É a dimensão profética do seu batismo fazendo bem a você antes de fazer a outro. Não é interessante isso? E é claro que uma pessoa que se reflete, uma pessoa que é capaz de mexer nas próprias feridas, nas suas vaidades, nos seus excessos, nos seus orgulhos. É claro que uma pessoa com esse nível de coragem e de responsabilidade própria, é claro que essa pessoa vai conviver melhor com quem estiver ao lado dela. Observem nas suas convivências para você ver. É muito difícil conviver, estabelecer vínculo com uma pessoa que se nega o tempo todo a fazer este autoconhecimento. Uma pessoa, por exemplo, que não se denuncia profeticamente todo dia à noite, antes de dormir. O que hoje eu fiz que é prejudicial à minha vida cristã? Qual foi o pensamento que eu alimentei? A palavra que eu disse? O gesto que eu realizei? As realidades do meu dia que foram contrárias à proposta de Jesus para mim. Porque se eu sou cristão, se você é cristão, se nós assumimos este compromisso de sermos Jesus de novo na história, nós não podemos ir dormir sem essa denúncia particular. O profeta, a gente sabe na Bíblia, no contexto bíblico, é aquele que vai no alto das cidades, nas praças, e denuncia as injustiças que estão sendo feitas. A palavra profética, nós temos nos livros, os grandes profetas da história, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, Oséias, aqueles homens que ousaram no seu tempo denunciar as estruturas que matavam as pessoas, que eram injustas. Trazendo isso para os nossos dias, os profetas que nós tivemos a oportunidade de conhecer, Dom Helder Câmara, um grande profeta nordestino, um homem que foi capaz de estar ao lado do povo, de lutar pelo povo, de reivindicar as necessidades daquele povo, numa época de ditadura, numa época de dificuldade. Dom Helder, de maneira amorosa, sendo o irmão dos pobres, sendo o amigo do povo. Você que é nordestino sabe do que eu estou falando, da revolução que este homem causou nas igrejas, nos corações. Padre Jonas, o Monsenhor, né? Eu sempre esqueço de chamar ele de Padre Jonas. Monsenhor, um grande profeta do nosso tempo. Olha essa obra. Já parou para pensar que hoje a Canção Nova chega nos mais diversos lugares do mundo? Gente, lá na Loja Sacra, nós temos um sistema, o Daniel e o Everson, são os que os dois trabalham, que administram. Nós temos um sistema muito interessante. Toda vez que eu falo da Loja Sacra, de alguma promoção, por exemplo, o livro autografado, você precisa ver, eles têm um sistema que eles identificam de onde vieram as procuras. Quem entrou no site naquele dia? Está lá, Índia, em todos os lugares da Europa, Japão, na África, América Latina inteira, a América Central, América do Norte. É a Canção Nova. Hoje, neste momento, alguém está me ouvindo, me assistindo do outro lado do mundo. Isso é profético demais. Um canal de TV que só tem a proposta de fazer chegar o Evangelho ao coração das pessoas. É claro que nós temos defeitos. Todo lugar existe gente defeituosa. Pode ser que de vez em quando um outro aqui fale uma bobagem. Eu já falei algumas vezes. Fui equivocado em algumas questões. Mas o que prevalece aqui é o nosso desejo de acertar.
Nós estamos unidos à profecia de um homem. Um canal de televisão, um veículo de comunicação que possa fazer bem ao coração das pessoas. Gente, eu, como padre que viaja muito pelo Brasil, eu tenho a oportunidade de testemunhar isso. Quantas vezes lá no interior, do interior eu encontro alguém que me diz: Padre Fábio, eu não sei o que seria da minha vida sem a Canção Nova. A Canção Nova me ajudou a me libertar da minha depressão. A Canção Nova me ajudou a me libertar do meu pânico. A Canção Nova me ajudou a curar o meu luto no momento em que eu perdi o meu filho. A Canção Nova ajudou a restaurar o meu casamento. Ali você está identificado com a profecia de um homem. Porque nada disso teria acontecido. Nada dessa estrutura aqui estaria montada se um dia o Monsenhor Jonas não tivesse gritado para ele mesmo que ele não poderia continuar acomodado no sacerdócio dele. Deus queria muito dele. Ele denunciou ao coração dele que a Canção Nova precisava acontecer. É claro que ele não sabia que seria tão grande. É claro que ele não sabia que iria atrair 100.000 pessoas num único evento aqui em Cachoeira Paulista, para rezar, para celebrar. Ele não tinha ideia. Mas naquele momento, ao incomodar o coração do Monsenhor Jonas, Deus plantava uma semente que hoje nós chamamos de Canção Nova. Ele se denunciou. Ele arrancou-se do seu comodismo. Ele foi à luta, ele fez alguma coisa. Você tem a TV Século XXI, Padre Eduardo, um grande profeta dos nossos tempos também. Você tem o Padre Zezinho, que há tantos anos está fazendo a trilha sonora desta igreja, da igreja no Brasil, da igreja católica no Brasil. A trilha sonora da nossa conversão, a trilha sonora da nossa infância é do Padre Zezinho, foi composta por ele. Um grande profeta que escreveu música sobre todos os temas que você puder imaginar. Um homem que não se cansa, um homem que trabalha 24 horas em torno da evangelização. Você conhece o seu profeta? O padre aí da sua paróquia? O padre que realiza o trabalho que restaurou a sua família, que restaurou o seu coração? Aquele padre que lhe atende no momento da confissão, no momento da sua necessidade, do seu desespero? Eu tenho os profetas que fizeram parte da minha vida. Tenho memórias maravilhosas de homens que entraram no meu coração com o poder de uma palavra profética, que me anunciaram Jesus de uma maneira impactante. Eu nunca mais fui o mesmo homem depois daquela pregação. É assim, minha gente. Lá no congresso de Pentecostes, a oportunidade de encontrar o Prado Flores, um leigo como você, que se casou, que tem filhos. Ele não é padre, mas é um grande profeta dentro da igreja católica no mundo. Sabe por quê? Primeiro, o Padre Prado Flores é um homem que ama a palavra de Deus. Você viu a pregação dele? Se não viu, precisa ver. Ele falando de maneira muito simples, muito direta, da importância de um cristão ter o contato diário com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa fonte. Não existe cristianismo sem o estudo da palavra de Deus. Os evangélicos estão anos-luz à nossa frente no estudo da palavra. É claro que nós temos também aqueles fundamentalistas que não estudam, que só pegam a palavra, recortam e fazem aquela palavra uma arma de guerra. Não estou falando disso. Estou falando dos evangélicos sérios que fazem lá o seu estudo bíblico semanal. E graças a Deus a Igreja Católica está acordando para essa necessidade. A Milene, lá em Belo Horizonte, faz um trabalho maravilhoso lá na paróquia do Padre Alexandre. Quantos amigos meus fazem um curso bíblico com ela? Uma mulher que estudou teologia, que se especializou em Sagrada Escritura e está profeticamente conduzindo os outros corações que não têm o mesmo conhecimento que ela a mergulharem no mistério da palavra. É a profecia. Estava falando do Prado Flores, um homem que prega nos mais altos congressos da igreja. Nós temos o Gilberto, nosso amigo da obra de Maria, profeta ao modo dele, do jeito dele. Deus suscitou no coração do Gilberto
uma missão linda de levar o povo a conhecer a Terra Santa. Deus suscita no coração dele a oportunidade de conduzir as pessoas aos territórios santos, levar o povo a fazer uma viagem que seja um encontro com Deus. Não é só pegar o passaporte, embarcar num avião, descer na Europa, ir para o Oriente Médio, não. Lá, quando a gente esteve na Terra Santa, a Fabiana que nos acompanhou, Fabiana que é da obra de Maria, uma pessoa cheia de Deus, que na hora que nós entramos no ônibus, aquele cansaço todo, né? Aquela viagem longa, de madrugada, nós chegamos em Jerusalém, às 5 horas da manhã, ela nos disse uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer. Ela falava: as pessoas que vêm à Terra Santa têm duas oportunidades. A primeira é passar pelos lugares santos e peregrinar por fora. Você vai, conhece o Santo Sepulcro, você vai a Galileia, você vai em Tiberíades. A outra oportunidade é peregrinar por dentro. É a gente permitir que os lugares santos passem por nós, que eles fiquem dentro de nós. E é verdade. Ali estava uma palavra profética de uma leiga para nós, dando toda a orientação que foi a nossa peregrinação. Para mim, um momento especialíssimo que Deus preparou. Foi a peregrinação mais especial que eu já fiz na minha vida. Por ser um grupo pequeno, um grupo de amigos que estavam ali, eu estava no contexto do congresso, tive a oportunidade de ir aos lugares santos com muito sossego, com muita tranquilidade. Ali, eu fui guiado pela profecia de uma leiga, porque aquela palavra dela, 5 horas da manhã, depois de tanto cansaço, de tanta viagem, foi para mim uma palavra que me feriu positivamente. Está vendo como a gente pode ser profeta? Eu posso ser, você pode ser. E se nós quisermos levar a sério o nosso cristianismo, nós não podemos abrir mão dessa profecia. Como é que você usa o seu dom de profecia? Como é que você é profeta na vida do outro? Qual é a sua obra? Essa é uma pergunta cruel, né? Mas a gente precisa se fazer todos os dias. Qual tem sido a minha obra cristã? O que eu tenho colocado no mundo que eu posso dizer, essa aqui é a minha marca profética, Padre? Eu estou agindo assim na minha casa, de maneira profética. Quem sabe, sem que o outro até perceba, mas ali eu estou exercendo a minha profecia. Como é que eu posso ser profeta nas estruturas mais simples do meu dia? Como é que eu posso viver a dimensão profética do meu batismo sem criar nenhum alarde? Mas ao mesmo tempo, provocando transformações que depois eu vou olhar e dizer, que bom que eu não abri mão de ser profeta. Que bom que eu chamei o meu irmão e disse a ele o que eu realmente precisava dizer. Que bom que no meu relacionamento com meu marido, com a minha esposa, eu exerci a dimensão profética do meu batismo. Eu fui sincera, eu disse o que realmente pode nos destruir, o que está fazendo mal à nossa casa, quais são as atitudes que nós precisamos mudar. E aí, minha gente, aquela acusação íntima, particular, que nós precisamos fazer diariamente. Quando você se olha e sem nenhum medo, sem nenhum receio, você se denuncia. Porque quando a gente se denuncia, a gente se compromete com a denúncia que fez. Eu não quero amanhecer amanhã com os defeitos de hoje. Eu quero que alguma coisa desses defeitos esteja parcialmente curada, já que eu não posso curar tudo de uma vez. Eu quero que uma parte desse meu defeito esteja mais leve amanhã. E aí a dimensão profética, ao me dar condições e coragem de denunciar em mim aquilo que ainda é desarmônico. Porque o profeta, ele desarmoniza quando ele denuncia. Mas depois que ele desorganizou tudo com a sua palavra, outro destino não tem, senão ajudar a organizar as coisas. A palavra não é só para perturbar. A palavra profética não é só para desnortear, retirar as coisas da ordem. É claro que uma palavra profética fere, corta. Ela desordena naquele momento.
porque a gente está acomodado num contexto de ordem que não é satisfatória. Mas aí, essa mesma palavra que quebra, ela ajuda a consertar. Exerça a dimensão profética do seu batismo. É tão sábio. Tome posse disso. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Canta comigo. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. O coração adorador é aquele que sempre presta atenção. Ele não desgruda os olhos. É assim que a gente deve ser. Não desgrude os olhos do seu Senhor, porque é Ele que desce a mão carinhosamente, diariamente sobre nós, colocando em nossas mãos e na nossa voz, renovando dentro de nós aquilo que nos foi dado pelo batismo, a vida na graça, a dimensão profética. E não abra mão de ser profeta para si mesmo, viu? Muitas vezes nós insistimos em ser profeta para o outro, mas não abra mão de ser profeta para si mesmo. Denuncie-se diariamente nos seus excessos, naquilo que precisa ser modificado dentro do seu coração, que é a dimensão mais íntima do nosso cristianismo. Volto a dizer, é a dimensão mais íntima do nosso cristianismo que nos salva. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Vamos continuar aqui. Continuar não, que eu não falei nada no primeiro bloco, né? Não atendi ninguém. Você fala demais, Christian. Aí não dá tempo de atender os e-mails, as cartas. Ele disse, prometeu que vai ficar mais quieto, que ele vai falar menos da próxima vez. Olha, a Karina, lá de Guarantá, é isso? Guarantá do Norte, no estado do Mato Grosso. Ela escreveu assim: Padre Fábio, Deus me deu a oportunidade de ter uma filha, e quando ela estava com 1 mês e 3 meses, Deus tirou ela de nós. Eu preciso que o Senhor me dê uma direção para saber se é da vontade de Deus eu ter outros filhos. Karina, como é que a gente descobre a vontade de Deus na nossa vida? Através do bom senso também, né? O filho, engraçado, às vezes a gente interpreta o filho na vida de um casal como uma necessidade, né? É um dom. A maternidade é um dom, não é uma obrigação da mulher. Não é uma obrigação. Claro que quando você se casa para ter filhos. Mas muitas mães, muitas mulheres têm uma dificuldade enorme de ficarem grávidas, porque elas interpretam a gravidez, a maternidade, como uma obrigação e não como um dom. Por isso, Karina, que essa sua pergunta é tão difícil de ser respondida. Sua filha, infelizmente, faleceu, você não teve a oportunidade de criá-la, né? Não acredito que Deus tenha tirado, não. A vida é assim mesmo, nós somos criaturas, nós adoecemos, nós morremos. E é claro que esse é um alento. Eu sei que é um conforto para o coração da gente pensar, Deus me tirou. O que Ele dá, tudo que nasce um dia morre. É claro que a gente não gostaria que morresse tão cedo, a gente gostaria que todo mundo morresse velhinho, doente na cama em casa, né? Sem aquelas aparelhagens de UTI horrorosas, estendendo uma vida que nem é vida mais. A gente gostaria que todo mundo que a gente ama morresse lá com 100 e poucos anos e apagasse como se apaga uma vela, sem sofrimento, mas não é assim.
Então, quando a gente usa essa expressão, Deus tirou a minha filha, pode até parecer isso cruel aos ouvidos de quem escuta. Meu Deus tirar uma filha que a gente tanto ama, é igual aquele casal lá de Patos de Minas, que a filha morreu afogada na piscina da casa. Quando encontrei aquele casal, você não faz ideia do tanto de sofrimento que existia dentro deles. E é claro que existe ainda hoje. Mas Deus vai curando. E eu acho muito cruel dizer, Deus tirou a minha filha. Eu prefiro só acreditar que as coisas acontecem e que não temos explicação, não temos nenhum verbo adequado para dizer que aquela criança foi tirada de nós. Ela morreu, o verbo horroroso para se conjugar com o filho, meu filho morreu. É um verbo cruel, é um verbo pesado. Meu filho foi embora, não volta mais. Aí a gente vai adaptando o nosso coração a essa linguagem que nos faça sofrer menos. Então dizer que Deus tirou a minha filha, pode ser que seja consolo para você. Para mim não seria. Eu interpretaria isso como muito pesado. Mas se você compreende que Deus retirou a sua filha, então você entende que a maternidade é um dom. Que nem cabe a você agora decidir se vai ter outro filho ou não. Experimente o mistério de ser agora uma mãe que perdeu uma criança. Experimente esse mistério sem muitas perguntas. Espere o tempo de Deus para você, sabe? Espere essa dor se acomodar dentro do seu coração. Porque às vezes a gente, por causa da dor que sente, a gente toma decisões precipitadas. Eu mesmo acompanhei um caso de uma senhora que perdeu o marido e o filho num acidente. E ela já aos 50 e poucos anos, queria de toda maneira adotar uma criança, imediatamente à morte, à perda daqueles entes queridos. É claro que não é sábio fazer um negócio desse. A opção por adotar uma criança não pode ser uma maneira de fugir da minha dor. A vida é cruel, gente, e é cruel para todo mundo. Não é cruel só com você. Onde existe vida humana, ali existe crueldade. Infelizmente, o que é a crueldade? Vamos especificar isso, né? Para não dar a impressão que Deus está sendo cruel com a gente. Porque definitivamente eu serei sempre um defensor de Deus. Eu não acho que Deus mata a gente, eu não acho que Deus mata os nossos filhos, eu não acho que Deus nos manda doença para nos ensinar nada. Eu acho que Deus sempre quer o bem da humanidade, o amor, a beleza, a bondade. Agora, ao entregar a obra criada a uma regra interior e livre, que existe dentro de cada condição criada, nós estamos sujeitos às leis da biologia. Você imagina se Deus ficar interferindo em tudo o tempo todo? Ele retira a liberdade do mundo, né? Mas tá bom, a gente acredita que quando a gente reza, Ele nos atende. Eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou só dizendo que quando uma coisa ruim acontece conosco, não cabe perguntar por quê. A vida, quando ela é cruel com a gente, porque ela tem uma dimensão cruel, sim, eu preciso ser capaz de assumir aquela minha dor, olhar para ela com muita maturidade, esperar o tempo para que isso fique harmonizado dentro de mim e depois decidir. Não é sábio, depois de perder o marido e o filho num acidente, que eu saia correndo para adotar uma criança como se eu pudesse substituir a dor sentida por uma criança. É possível que eu jogue sobre esta criança um fardo tão terrível de ser levado, que eu vou ser cruel com ela também. É que nós temos medo. Nós temos medo da solidão. Nós temos medo do impacto que os acontecimentos ruins causam na nossa alma. Mas não há outra maneira de superá-los senão enfrentando-os. O ser humano, minha gente, ele tem uma capacidade de superação impressionante. Chamam isso de resiliência, né? Eu já expliquei isso aqui. Resiliência é uma palavra que você já deve ter escutado. E se não escutou, escute agora e incorpore ela no seu dicionário, que é uma palavra bonita, não é? Resiliência. Sabe de onde vem essa palavra? É da física. Você já viajou de avião? Você já observou que quando você está com uma garrafa
de água, plástico, dentro de um avião, e ele começa a descer, essa garrafa murcha. Ou então você está lá no alto de uma montanha, você desceu aquela montanha, está indo para a praia, está indo para Ubatuba, 4 horas de trânsito, 6 horas e meia, 21 horas de trânsito, quando você está no final do ano. Você desce, quando você está chegando lá, que você saiu de uma altitude e chegou numa região mais baixa, você percebe que a sua garrafinha de água mineral também sofreu uma modificação, da mesma maneira como a gente percebe quando a gente desce de um avião. Isso chama-se resiliência, que é uma capacidade que um material tem de se adaptar à pressão atmosférica. Não é interessante isso? Aí você retira esse conceito da física. Você conhecia esse conceito, Clícia? Você aprendeu isso quando você era aluno? Não. Eu não lembrava disso não. Padre Jonas? É numa pregação. Eu tive contato com o termo resiliência, deve ter uns 10 anos, e não foi através da física. Já foi pensando, já foi sendo aplicado na dimensão humana, psíquica, que nós temos de nos adaptar às pressões. Então, o plástico, a garrafa plástica, se adapta à nova pressão atmosférica. E depois ela volta ao normal à medida em que já está no ambiente. Quando ela já foi recolocada no normal da vida. Aí você entende que nós precisamos passar pela mesma modificação. É igual o inverno. Nós estamos numa época muito bonita. Se você sobe a Campos do Jordão, você vai ver que as árvores estão todas nuas. Caíram as folhas. Porque não é tempo de vaidade. Se aquela árvore quiser sobreviver, ela não pode insistir em manter as folhas verdinhas. Não é interessante demais isso? A sabedoria vegetal, a resiliência, a capacidade de se adaptar daquele ser vivo, está demonstrado na nudez. Você olha para aquela árvore e você até tem a tentação de pensar, morreu, acabou. Pode descer o machado nela aí que não serve para nada, vamos fazer lenha. Mentira. Aquela árvore com aspecto de morta, se você chega lá, final de agosto, início de setembro, você vai ficar surpreso. Por que eu falo Campos do Jordão? Porque é um lugar onde as estações podem ser vistas. Pode ser que na sua cidade você não perceba o outono, pode ser que na sua cidade você só perceba verão e inverno. Nesses lugares mais altos, onde o clima está mais preservado, você tem condições de identificar as 4 estações. Aí quando você chega final de agosto, início de setembro, aquelas árvores já estão todas renovadas. Aquilo que parecia morto, está cheio de vida agora. Por quê? Porque houve a obediência sistêmica biológica de deixar cair as folhas para que as raízes continuassem irrigadas. A árvore é sábia. Para que eu vou alimentar as minhas folhas se eu estou com pouco recurso? Então eu vou alimentar aquilo que realmente me mantém vivo. O que mantém uma árvore viva? São as folhas ou são as raízes? São as raízes. Então ela não vai dispensar energia, ela não vai desperdiçar energia. Ela vai lançar todos os recursos nas raízes. E não alimentando mais as folhas secam e caem. Minha gente, nós precisamos fazer a mesma coisa toda vez que nós somos visitados pelos invernos da vida. A gente precisa se concentrar no essencial. O que nos mantém de pé? Aí você começa a elencar, e você vai riscando as bobagens que nós vamos assumindo ao longo das nossas vidas. O que nos mantém de pé? São os compromissos sociais? O que nos mantém vivos? São as festas que a gente participa? Tudo isso é importante quando nós temos condições. Se você passa por uma dificuldade financeira, por exemplo, você tem que cortar custos. Não é assim que funciona? Porque se você não corta custos, você vai à falência. Ah, tudo bem, eu tinha condições de ter um jardineiro, eu tinha condições de ter uma pessoa que me ajudava na cozinha e eu tinha uma arrumadeira.
Aí de repente seu marido perde o emprego ou reduz o salário dele, você vai ter que fazer uma redução. É a resiliência dentro do contexto familiar, é a gente ser capaz de se adaptar às novas condições financeiras. Na nossa vida espiritual afetiva é a mesma coisa. De vez em quando nós somos abatidos pelas dificuldades e nós precisamos viver a resiliência. E é por isso que eu dizia, Karina, que se você não é capaz de administrar esse tempo de dificuldade na sua história pessoal, perde uma filha, precisa readaptar a sua vida, você precisa reassumir a sua vida. Então isso não é a hora de perguntar se precisa ter outra filha ou não. Você precisa reconstruir o seu coração. Da mesma maneira como aquela mulher, não era momento de querer adotar uma criança. Era momento de colocar o coração em ordem para que depois, ao adotar uma criança, ela esteja em condições de cuidar daquela criança. Porque senão ela traz essa criança para dentro da casa dela, ela vai se apegar de maneira tão desordenada a essa criança, que ao invés de amá-la, ela vai querer possuí-la. E isso não é sábio. O filho não é a minha posse. Eu não posso olhar para o meu filho como lugar onde eu sacio as minhas necessidades humanas. O filho é um dom. Está separado de mim, ó. Eu vou cuidar, eu vou educar, eu vou amar, mas vai chegar um momento que aquela porta vai se abrir e ele vai embora. Ele é dom. E tudo que nos é dado, um dia também nos é tirado pelo próprio movimento da vida. Não é porque Deus é cruel. Não, é porque é um movimento natural da vida. Porque as pessoas vão embora não é só quando morrem. Tem mãe que tem uma dificuldade muito grande quando o filho vai se casar, por exemplo. Quando um filho resolveu montar o próprio apartamento, ela cai de cama, deprimida, toma 3, 4 antidepressivos, só porque o menino foi embora. Não é assim? Você conhece gente assim? Eu conheço assim um monte. Por quê? Estão com medo de viver a adaptação de um novo tempo, de olhar para aquela casa e ver que não tem todos mais aqueles filhos correndo para lá e para cá, mas que você pode descobrir dentro de você situações que você ainda não pôde viver porque a casa estava cheia de gente. Aí você começa a se beneficiar com a casa vazia. Não é tão ruim assim. Ah, padre, você fala isso porque não é com você. Eu sei. Mas eu também experimento a minha solidão. Eu sei como é positiva essa solidão quando bem administrada. Uma mulher que aos 50 e poucos anos de vida já criou os filhos, daqui a pouco os netos, você vai ser muito solicitada. Mãe, pode ficar com meu filho aí hoje, que nós queremos dar uma passeadinha, você vai amar fazer isso. Mas agora em que a casa está mais vazia, é a hora de você fazer o seu curso, aquilo que você sempre teve vontade de fazer. É a hora de você procurar uma instituição onde você possa dar um trabalho voluntário, realizar um trabalho voluntário. Minha gente, tanta situação neste mundo precisa de pessoas. E aí a gente fica dentro de casa chorando porque a gente está sozinha, porque o filho está namorando e não dá mais atenção para a gente. Para com isso. Tem tanta coisa preciosa que pode ser vivida e experimentada quando você está vivendo essa libertação. Karina, recruta dentro do seu coração a resposta que não nos vem facilmente. É a resposta que a própria vida vai nos dando. A gente não pode se iludir. Muitas perguntas que a gente faz ao outro, não é o outro que vai nos responder. É o próprio movimento da vida, minha gente. É a vida que nos responde. Quantas coisas eu quis que os outros me dissessem e os outros não eram capazes de me responder naquele momento. E eu fui me adaptando a não ter respostas e fui convivendo com a minha não resposta e de repente tudo estava respondido dentro de mim sem que alguém abrisse a boca. Por quê? A minha resiliência, a minha capacidade de me adaptar àquela situação foi o instrumental, foi o trem por onde me chegou a resposta. A resposta viaja para chegar até nós. E qual é o trem, qual é o veículo por onde a resposta viaja? O próprio tempo. Muitas situações não vão
nos chegar no momento em que nós queremos. O tempo tem o seu ritmo. E aqui entra aquela questão inicial. A dimensão profética do meu batismo me denuncia. Então eu diariamente me denuncio. E isso também é profecia. Você se perguntar, você ser capaz de olhar para você? Você ser capaz de olhar para o que você está vivendo e se perguntar, o que eu preciso fazer para me adaptar a isso? Para eu não sofrer além da conta, para eu ser capaz de administrar esse momento difícil com sabedoria, com dignidade. E aí, ainda que você não tenha a resposta clara diante dos seus olhos, você está com condições de prosseguir. Porque isso é que conta, minha gente. Não é o tanto de resposta que nós achamos, mas é a condição que a gente tem para prosseguir. A vida é assim. Não é fácil para você, não é fácil para mim, mas nós queremos prosseguir. Eu não quero ficar parado. Eu não quero ficar estacionado no meu processo humano. Eu quero ter condições de dar passos diariamente na direção desse futuro que me espera. Eu quero prosseguir. Eu quero avançar. Eu quero me superar diariamente. Eu quero saber um pouco mais do que já sei. Para isso eu leio, para isso eu estudo, para isso eu não me contento com o último livro lido, eu quero outro. O que nos move é a gana. Bem administrada, é claro, né? Porque senão vira ganância. A gana, o desejo, a vontade de ir além. E o que é o desejo? É a satisfação? Não é não. O desejo não é a satisfação, o desejo é a ausência. O que me move não é o que eu tenho, o que me move é o que eu não tenho. E isso é fantástico. O que nos move como pessoas não é o que nós já alcançamos, é o que ainda não temos que nos move. Não é assim? Pode observar na sua vida. Você pode até estar muito satisfeito com tudo que você alcançou, mas isso não é o suficiente para lhe manter em pé. Sua alma carece de mais conquistas. E não importa que você esteja com 80 anos, a gente nunca deixa de conquistar. Há sempre alguma coisa que mereça o nosso empenho. Ainda que possa parecer pequeno, é empenho. Vale a pena ir buscar. Ainda que eu já esteja no fim da minha vida, eu nunca quero deixar de buscar. Porque é essa busca que nos mantém vivos. Desça sobre mim, sobre você, sobre todos nós, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.